Você ainda não sabe o que são os ETFs? Em um mercado de 14 trilhões de dólares ao redor do mundo, ele é um dos investimentos mais populares e que cresce cerca de 20% ao ano desde 2008. Esse investimento é ideal para investidores que querem diversificar suas carteiras de forma prática e inteligente, sem muito esforço, e mesmo que tenham poucos recursos, os investidores conseguem diversificar de uma maneira bastante expressiva os seus investimentos. Meu nome é Alex Lararo, eu sou estrategista de investimentos e hoje eu vou falar com você sobre o que são ETFs e como usar eles na sua carteira. Quanto ter de ETFs na sua carteira é o ideal? Bom, vamos começar pelo básico. ETFs são fundos de índices negociados na Bolsa de Valores. Bom, eu sei que essa explicação não diz muita coisa, mas ao mesmo tempo ela diz muita coisa, por isso que ela acaba sendo complexa. Então vamos destrinchar um pouquinho mais o que significam esses fundos negociados na Bolsa. Os ETFs são fundos, ou seja, eles são uma estrutura que compram estratégias de investimento. Então, quando os investidores querem comprar determinadas estratégias, eles podem recorrer a fundos de investimento, onde existem gestores que definem quais os ativos que têm que ser comprados, quais as ações que têm que ser compradas para atingir aquele alvo e aquela estratégia. A diversificação em um fundo não é o investidor que define, mas quem define é o gestor. Por isso, quando você compra um ETF ou qualquer outro fundo de investimento, você precisa ter certeza que você está comprando a estratégia que você quer e com um gestor confiável. No caso dos ETFs, a estratégia ela é muito mais fácil de ser seguida, porque eles são conhecidos também como fundos de índice, ou seja, eles seguem determinados índices de mercado de forma passiva. Quer dizer, ele vai olhar para aquele índice e vai replicar exatamente o que aquele índice faz. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o Ibovespa, que é um índice da B3. O Ibovespa é representativo das maiores empresas da Bolsa de Valores brasileira. Sendo assim, ele vai comprar de forma ponderada as ações daquelas principais e maiores empresas. Quando uma empresa monta um ETF atrelado ao Ibovespa, por exemplo, existe um grande ETF chamado BOVA11, quer dizer, o código dele é BOVA11, não o nome dele. O BOVA11 é um ETF que compra o Ibovespa. Sendo assim, a composição dele é exatamente a mesma do índice. Então, para você ter uma ideia, hoje uma cota do BOVA11 custa cerca de R$120. Essa cota do BOVA pode ser comprada na sua corretora, na Bolsa de Valores. E quando você compra uma cota do BOVA11, você vai estar comprando exatamente a mesma proporção de ações que tem dentro do índice Ibovespa. Então você não precisa juntar uma fortuna de dinheiro para comprar todas as ações do Ibovespa e fazer uma diversificação muito grande. Você pode simplesmente pegar ali a partir de uns R$120 e comprar a partir de uma cota do BOVA11, por exemplo. Mas existem diversos outros ETFs. Os fundos de índice, eles não compram apenas ações. Eles podem comprar, por exemplo, criptomoedas. Ou podem comprar também títulos de renda fixa. Tudo vai depender do índice que aquele ETF segue. Então, quando a gente fala que o ETF é um fundo de índice, nós estamos querendo dizer que ele compra a composição daquele índice de uma forma passiva. Ou seja, ele não vai ficar tradando as ações tentando ganhar mais do que os índices de mercado. Ele simplesmente vai alocar o seu dinheiro de uma forma a replicar aquele benchmark, de uma maneira que você vai conseguir ter uma performance igualzinha do índice, talvez com uma pequena diferença, porque o fundo cobra também uma taxa de administração. Para você ter uma noção o quanto os ETFs são mais baratos que os outros fundos, em média, um fundo de ação tem uma taxa de administração de 1,5% a 2%, enquanto que os ETFs de ações geralmente vão ter taxas de administração que variam entre 0,10% e 0,25%. Quer dizer, praticamente aí 10% da taxa de administração de um fundo normal. Qual é a diferença? É que os fundos, eles geralmente acabam operando de uma forma mais ativa, tentando ganhar do índice de mercado, enquanto os ETFs, eles operam de forma passiva, como eu já falei, e você não vai ganhar mais do que aquele índice. Eu não vou entrar aqui em tantos detalhes técnicos de como se analisar um ETF, mas de forma muito básica, o que você pode fazer é, primeiro, acessar o site oficial daquele ETF, onde você vai conseguir ver a composição do fundo, ou mesmo a composição do índice. E aí você vai ter uma noção quais são os ativos que fazem parte daquele fundo se você comprar ele. Além disso, é legal olhar um índice chamado Tracking Error, que é um índice que vai mostrar qual é a distância, em média, que aquele fundo erra do índice de mercado. Então, se o Tracking Error dele for muito grande, significa que ele costuma errar muito quando ele tenta seguir o índice e replicar a performance daquele índice. Por outro lado, se o Tracking Error for baixo, significa que aquele fundo consegue replicar de uma forma quase perfeita a performance do índice.
Mas a pergunta que ainda fica é, você já se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu, já deixa seu like e se inscreve para receber outros vídeos que eu vou lançar nas próximas semanas. Mas de fato, a pergunta principal realmente é, quanto que eu devo ter de ETF na minha carteira? Bom, a resposta para isso vai depender muito de como a sua carteira está montada. Porque se você montar uma carteira somente com ETFs, lembre-se, o ETF ele é um produto, ele não é uma classe de investimento. Por ser um produto, existem diversos ETFs de várias classes. Então você pode montar uma carteira somente com ETFs. Você pode comprar, vamos supor aqui, só como exemplo, você pode comprar 30% de um ETF de renda fixa, indexado à inflação, mais 30% de um ETF que replica o S&P, que é a Bolsa Americana, mais 30% no Divo 11, que replica o IDIV, que é um índice de ações brasileiro das ações que mais pagam dividendos na bolsa. E aí, né, 30%, 30%, 30%, sobra mais 10%, e aí esses 10% restante, por exemplo, você pode pegar e comprar um ETF de LFT, que é aquele título pós-fixado do governo. Ou seja, só com o produto ETF, 4 ETFs diferentes, você conseguiu investir em 4 classes de investimento diferentes. Então, o quanto você vai ter de ETFs na sua carteira vai depender de fato de como você montou a sua carteira em termos de classes e produtos que estão sendo utilizados. Porque aqui nesse exemplo, a gente diversificou com 4 ETFs em 4 classes diferentes. Mas você poderia também ter montado uma carteira, por exemplo, comprando Tesouro Direto, comprando um fundo de ação ativo, um fundo multimercado, e aí colocar umas parcelas pequenas em outros ETFs para montar uma estratégia mais ampla. Então, se você quer, de fato, montar uma carteira de investimentos bem diversificada, mas com uma estratégia bem pensada, considere usar os ETFs na sua carteira, mas também aproveite para conhecer mais dos outros produtos de investimento que eu vou falar aqui no canal. Lembra de se inscrever e deixar o seu like, porque nos próximos vídeos eu vou falar sobre outras classes de investimentos e outros produtos que vão te ajudar a investir bem melhor.